Bom dia a todos. Uma alegria muito grande, né? A gente poder estar reunido para adorar a Deus, agradecer por tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, né? Tudo que Ele fez através de Jesus, né? Tudo que Ele preparou para nós, para consertar toda a história que foi destruído, né? Pelo homem, pelo diabo, né? Mas Jesus veio para nos restaurar, né? Para restaurar toda a humanidade, todas as coisas, na verdade, né? Para que a gente possa voltar àquele plano inicial, aquele projeto de Deus para cada um de nós, né? Vamos então adorar a Deus através dessas músicas. Jesus em tua presença. Vamos cantar essa música então. Sabe, hoje, né, teve culto em japonês. O pastor Gladys nos falou sobre a necessidade de buscar a Deus, né? Buscarmos oportunidade para se aproximar de Deus, para adorar a Deus. E uma das oportunidades é o culto, né? Participar do culto. Estudo bíblico, devocional diário, palavra de Deus, né? O Senhor te quer. Quando a gente quer, não tem nada que impeça a nossa aproximação de Deus. Ninguém pode, nem Satanás pode impedir quando uma pessoa quer se aproximar de Deus. Então todas as nuvens escuras desaparecem. A luz de Deus começa a brilhar em nossas vidas. Quando eu vejo, né, a senhora Emílio aí, né? Acho que não está nem escutando direito o que estou falando, né? Mas a senhora Emílio, quando eu vejo minha mãe, né? A senhora Emílio vai fazer 95 anos, pessoal, né? A gente vai comemorar no terceiro domingo aqui, né? Junto com a pastora Nica, a gente vai comemorar 95 anos. E minha mãe, 104, se Deus quiser. Mas a coisa maravilhosa não é a longevidade, gente. Isso é maravilhoso. Mas o melhor de tudo é que, como diz aquela música aqui, brilha mais e mais a luz de Jesus. Isso é maravilhoso. Então, nosso alvo, né, meu alvo pelo menos, é chegar
a ser igual a Nico Sensei ou a minha mãe. Isso é maravilhoso, né? Temos referências assim. Então, Senhor, te quero. Todo aquele que quer, aquele que busca, encontra. Então, vamos cantar essa música pensando nessas coisas. Olha, é uma música curtinha aqui. Se confessarmos, não é, os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Primeira vez que a gente experimenta isso é quando a gente encontra Jesus. Ele nos purifica de todo pecado, ficamos limpos. Mas esse mundo, né? Tantas coisas que acontecem, a gente começa a contaminar os nossos corações. Estava conversando com o pastor Gleison, né? As tentações, né? As coisas que podem contaminar a gente sem perceber, né? Então a gente precisa estar sempre fazendo a respiração espiritual, né? Respiração, a gente respira, né? Respira o ar puro e joga o ar sujo, né? Na verdade, a gente recebe a presença de Jesus na nossa vida, um ar puro, e a gente joga fora, confessa tudo aquilo que atrapalha nossa vida, nossos pecados, confessar a Deus. Essa é a nossa inspiração espiritual, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Vamos cantar.
gostaria que a Alice fizesse uma oração, né? Oremos. Senhor nosso Deus, queremos te louvar, te agradecer, Senhor, o teu povo reunido aqui. Louvamos e te adoramos, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor derramou o seu sangue precioso lá na cruz para perdoar os nossos pecados e nos dar vida eterna, Senhor, e esperança de ressurreição. Te agradecemos, Senhor, pelo teu grande amor, porque o Senhor nos amou quando ainda éramos pecadores e nos resgatou das trevas para o reino da luz do seu amor. Te agradecemos, Senhor, por cada vida, Senhor, está presente aqui no culto, e também abençoe, Senhor, as pessoas que não puderam estar aqui hoje conosco, mas que estarão assistindo no vídeo. Esteja, Senhor, nos seus lares, abençoando, curando a enfermidade, Senhor, e também dando esperança, Senhor, àqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Pai, que o teu povo possa estar reunidos para orar pelo mundo, Senhor, que está em guerras, tanta miséria, tanta morte, tantas coisas. Mas queremos firmar os nossos olhos em Ti, Senhor, esperando a segunda volta, Senhor, que estejamos realmente preparados para receber a Ti, Senhor, como um povo santo, a Igreja Santa de Deus, como a noiva que quer receber o noivo que é o Cristo. Te agradecemos, Senhor. Santifica-nos, purifica, Senhor. Que estejamos firmes, alicerçados, Senhor, na Tua palavra. Abençoe, Senhor, o pastor Gladstone que está aqui conosco, vai estar trazendo a Tua palavra, e também a Santa Ceia. Estamos lembrando daquilo que Jesus nos ordenou, para o pão, o vinho, para lembrar do sacrifício que Ele fez por nós, derramou seu sangue e ressuscitou para nos dar vida. Te agradecemos, Senhor, por cada um, oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ter a Santa Ceia nesse instante. Jesus mesmo, a última ceia com os discípulos, e ele disse disse assim: tomem isto, tomai, tomou o pão. Enquanto comia, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tome isso, é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos seus discípulos, e todos beberam. E disse-lhes: isso é o meu sangue da aliança, que é derramada em favor de muitos. Eu afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho de novo do reino de Deus. Então, lá no reino de Deus, né, lá no céu, nós vamos tomar um vinho. Talvez aquele vinho lá que a gente queria experimentar, né? Primeiro milagre, né? Aquele vinho gostoso que Jesus transformou água em vinho. E o responsável lá falou: nossa, esse vinho é melhor daquele primeiro, né? Primeiro o pessoal oferece o melhor, depois oferece o inferior. Esse é o melhor vinho, né? Então, lá no céu, nós vamos poder tomar vinho. Creio que a gente pode comer umas comidas bem gostosas também. Sim, lá no céu. Por quê? Por que eu falo isso? Jesus comeu um churrasquinho de peixe, preparou ele. Depois que ele ressuscitou, preparou um churrasquinho e deu para os seus discípulos. Daí eles comeram juntos um churrasquinho de peixe, né? Então tudo que Jesus faz é perfeito. Então estava no ponto certo aquele peixe, não é? Não é quando a gente come uma carne, quando está no ponto, né? Churrasco, é uma delícia, né?
sabe? Então, mas de qualquer forma, lá no reino de Deus, a gente vai estar reunido com todos os povos, todas as pessoas que têm Jesus na sua vida. Que coisa maravilhosa, né? Os anjos, junto com os anjos, todos aqueles servos de Deus de todas as épocas que a gente nem conhece, né? A gente vai estar reunido, não é? Não é que quando a gente conhece alguém que é cristão, né? A gente parece que já conhece há muito tempo, não acontece isso? Eu me encontro pela primeira vez e falo, poxa, você parece que eu conheço há tanto tempo. Isso é porque o mesmo Deus que habita nele, habita em nossas vidas, né? Então, esse Espírito Santo nos une. Isso é maravilhoso, né? Então, Deus convida a todos. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Não é? Santa Ceia. Sim, é como diz a palavra, Santa Ceia, é para os santos, né? É para estar. Nós cantamos essa música, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda injustiça. Então, quando a gente aceita Jesus, né, a gente é perdoado de todos os nossos pecados. Nos tornamos santos. Paulo chamava santos lá de Coríntios, santos de Efésios, Colossenses, né? Então, foi? Então, é Santa Ceia. Sim. Mas muito bem. Né? Então, falando para eu falar menos, mas todos que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim e eu vos aliviarei. Então, Deus convida a todos nós para estarmos juntos dele, para sermos puros, para sermos santos, né? Então, a gente é pecador, nós somos pecadores. Quando nós encontramos a Jesus, nos tornamos santos. Purifica os nossos corações, não é? E aí, essa Santa Ceia, na verdade, Jesus chegou e disse para que nós fizéssemos para lembrar, né, a ceia que nós vamos ter. Ceia perfeita. Nós estamos tentando, né, assim, com símbolos, nos achegarmos ao Senhor, né, agradarmos ao Senhor. Né? A gente possa preparar os nossos corações, se tiver alguma coisa que impede também, né, de estar nos atormentando. Diz a palavra, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E os cristãos também têm momentos que a gente fica desanimado, cercado, mas indo a Jesus, Ele nos alivia, não é? Então, é um banquete celestial, é um prenúncio, a gente aguardando a vinda de Jesus, a gente participa da ceia, sabendo que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Né? Jesus derramou, sofreu, deu a sua vida. Como que uma pessoa perguntou, né, para mim, estava comentando, você daria a sua vida por uma pessoa que só fez coisa errada? Você daria a vida por um colega seu, ou amigo que fez tudo errado? A pessoa, a dentista perguntou para o marido, né, e falou assim, você daria a sua vida para alguém que fez tal? Aí o marido respondeu, sei lá, ele não respondeu direito não, né? A gente também, Jesus deu a vida por seus inimigos.
Nós que somos inimigos, éramos inimigos de hoje. Será que a gente pode fazer isso? Pelo amor de Deus. E também uma coisa que eu ouvi, olha, nesse sábado passado, é para vocês pensarem, para eu pensar também. O pastor Daniel Foster que falou. Ele falou assim, que o cunhado dele, que é o pastor também, né? Quer dizer, Deus ama mais a você do que a si mesmo. Deus ama a gente mais a nós do que a si mesmo. Como é que é isso? É uma coisa tremenda isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, né? Então, Deus, quando o meu filho estava passando mal, eu queria tomar o lugar dele. Para livrá-lo da dor. Quanto mais Deus, que é perfeito, amoroso, e Jesus fez isso, deu a sua vida por nós. Então, através da vida de Jesus, o pão da vida, Ele deu a vida para nós, o pão da vida, simbolizado no pão que nós vamos tomar agora. Ele é a vida, Jesus é a vida. Quem tem Jesus tem vida. Quem se achega a Deus, todos os pecados são perdoados, transformados em santos. Até aquele ladrão na cruz que fez tudo de errado, quando se chegou a Deus, se tornou santo, porque olhou a Jesus, buscou a Jesus. Não é? Então, é arrependimento. Deus quer que todos aqueles que se arrependem, pedem perdão, são purificados, como nós cantamos. Né? Reconhecer que nós somos pecadores. Ele nos torna santos. Né? Vamos fazer a oração dominical. Pode ser em silêncio, mas eu vou, então, vamos fazer essa oração, tá? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Fazer oração de consagração, tá? Consagrar os elementos. Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, que deste em amor teu Filho, teu único Filho, Jesus Cristo, para sofrer a morte da cruz para a nossa redenção, que pelo seu sacrifício, oferecido uma vez por todas, providenciou a plena, perfeita e suficiente expiação pelos pecados do mundo inteiro. Nós nos achegamos à tua mesa em obediência ao teu Filho Jesus Cristo, que no seu santo Evangelho ordenou que continuássemos no memorial perpétuo da sua morte, até que ele volte. Ouve-nos, ó Pai misericordioso, pedimos humildemente que ao recebermos esse pão, esse cálice, em memória da sua paixão e morte, possamos ser participantes seu do abençoadíssimo corpo e sangue. Na noite que foi traído, Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, ele partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: peguem, comam, esse é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma maneira, depois de cear, tomou o cálice e, tendo dado graças, ele deu a eles, dizendo: bebam deles todos vocês, pois esse é o meu sangue do Novo Testamento, que é derramado por vocês e por muitos, para a remissão dos pecados. E cada vez que vocês beberem desse cálice, façam isso em memória de mim. Vamos repetir da pastor Gleison, pode ser? Para distribuir os elementos. Pode tomar o pão e o cálice junto, deixar. Sim, junto. Bom, o cálice? Sim, por favor. Vamos.
pedir para distribuir, lembrando, né, que todos vamos tomar do mesmo vinho, que é suco de uva, na verdade, simbolizando o vinho, e o pão, que é Jesus Cristo. No momento em que nós estamos tomando pão, né, recebendo a Jesus Cristo, a presença de Deus em nossos corações, né, e o pão da vida. O nosso alimento é Jesus Cristo. O alimento espiritual é a pessoa de Jesus. O pão da vida. Quem tem a Jesus tem a vida, né? É a vida eterna. O pão, esse pão terreno acaba, né? Se acaba. Mas o pão divino, que é Jesus Cristo, dura eternamente. O pão da vida. Quem tem Jesus tem a vida, e a vida é eterna, né? Todos nós somos salvos através do sangue de Jesus Cristo, através do corpo de Jesus Cristo, né? Então, o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi dado a seu favor, conserve sua alma e seu corpo para a vida eterna. Pegue e coma em memória de haver Cristo morrido por você. Alimente-se dele em seu coração pela fé e consciência de graça. Vamos tomar então o pão. Jesus é o pão da vida. Quem tem Jesus tem a vida. E o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramado em seu favor, conserve a sua alma e seu corpo para a vida eterna. Beba desse cálice em memória de haver sido derramado o sangue de Cristo a seu favor e seja agradecido. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, como nós cantando. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda injustiça. E termos a comunhão com o Senhor é a maior alegria que a gente pode experimentar. É estar em sintonia com esse nosso Deus. E uma das formas é obedecer a ordenança de Jesus. Participar da Santa Ceia, para lembrar da obra maravilhosa, completa de Jesus, através do seu sangue e o corpo dado a favor de nós. Pedir para a Selma fazer oração para nós. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por podermos, ó Deus, através do sangue de Jesus, fazer parte da tua família. Agradecemos, ó Deus, pelo grande amor demonstrado na cruz do Calvário, que nos resgatou dos nossos pecados. Pedimos, ó Deus, que o Senhor aceite este culto de adoração ao teu santo e bendito nome. Fala conosco, ó Pai, através da tua palavra. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, agora a Selma pode levar as crianças lá para se elas têm uma aula. Ô Guilherme, você não. Você já cresceu. E alegria, né? A gente poder estar junto, né? E adorar a Deus, esse Deus que tem transformado as nossas vidas, né? E agradecemos a presença do pastor Glécio aqui, que veio lá de São José, né? E nesse frio, é difícil, né? Esse frio, a cama nos convida, né? Alguém, um pastor fala assim: ninguém vai ao culto
eu hoje não tenho o que fazer, então eu vou lá. Né? Não é. É um sacrifício, mas assim, é que a gente quer participar, né? Te deixa algumas coisas assim, né? Eu e a Alice também, chegamos um pouquinho depois do que nós esperávamos, né? Assim, o pastor Graça chegou antes da gente. Isso que eu não queria imitar, mas não deu. Chegou antes da gente, né? Mas comprometido. Eu sabia que ele estaria, porque ele é comprometido, né? E amigo, sendo amigo também, né? Sempre, né? Mas é graças a Deus que a pastora Glésia está conosco aí, Selma. Veio de tão longe, mas damos graças porque eles têm trazido palavras de vida para nós. Não é? Deus possa abençoar a sua palavra, pastor Glésia. Por favor. Vamos ler primeiro? Vamos ler primeiro. Obrigado, Alice. Vamos ler. Vamos ficar de pé e vamos ler esse trecho da palavra de Deus, que é Êxodo 33, 7 a 11. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si. Ora, bem longe do arraial, ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo servia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhava pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro de Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem, se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Êxodo 33, 7 a 11. Poder sentar? Graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amada igreja. É um texto onde falava o Senhor com Moisés face a face, como alguém fala com seu amigo. É bom ter amigo, isso faz diferença. Quem tem amigos e mais amigo de Deus. E esse texto nós abordamos domingo passado, ouvir Deus falar. É muito bom ouvir Deus falar em toda e qualquer situação da nossa vida. Aqui diz que todo o povo parava para adorar a Deus quando Moisés entrava na tenda do encontro. Israel parava para adoração. Ouvir Deus falar, eu creio que seja um dos grandes desafios para o nosso coração nos nossos dias. Pararmos um pouco para ouvir Deus falar. E continuando esse texto, então hoje, nesse culto, nós vamos refletir que nós precisamos reconhecer alguns canais de comunicação de Deus ao nosso coração. E o primeiro canal que a gente pode falar aqui é a palavra dele, a sua palavra. As escrituras sagradas são o ponto de partida para nós vivenciarmos esta relação onde Deus fala e nós ouvimos. A palavra é o primeiro passo para conhecermos o caráter de Deus. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus nos ama, Deus quer alcançar aquele que está longe dele. Eu quero dizer também que tudo é uma inverdade sobre Deus cai por terra quando nós meditamos na sua palavra, porque conhecemos o caráter de Deus. A Bíblia diz, Jesus disse, examinais as escrituras e são elas mesmo que testificam de mim. Está lá em João 5:39.
Então toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Isso está lá em 2 Timóteo 3, 16 a 17. Então a palavra de Deus é a base. Deus fala, Deus quer me ensinar, Deus quer me repreender, Deus quer trazer alegria ao meu coração, Deus quer me corrigir e quer me instruir. É pela palavra de Deus, e nós vamos ver como que Deus é misericordioso. Outro ponto, outro canal que a gente pode falar, se a palavra de Deus também tem outra, que são pessoas cheias do Espírito Santo. Pessoas que têm uma vida conforme a palavra de Deus, pessoas que têm um testemunho vivo, conforme a palavra de Deus, mas é um testemunho vivo da graça e do poder de Deus na vida dela. Gente que tem intimidade com Deus. O perigo é ouvir a pessoa e deixar de ouvir Deus. Eu tenho visto nos meus aconselhamentos alguns, que muitas vezes as pessoas, na boa intenção, sinceridade, começam a aconselhar uma outra que está passando por uma situação tão difícil, tão complicada, que muitas vezes ela coloca a vontade dela. E eu tenho visto que muitas vezes já tem tanta separação, tanta coisa, mas quando você para ouvir Deus falar, Deus muda aquela situação. Isso já aconteceu comigo em alguns aconselhamentos, onde casais iam se separar, mas ouvindo uma outra colocação. Mas quando eu falo, mas Deus não pensa assim, Deus não fala assim através da tua palavra. E aí eu exponho, e hoje a gente vê caminhando casal, famílias junto, porque precisamos ouvir Deus falar. Deus fala através de pessoas que Ele mesmo escolhe para falar conosco. Na quinta-feira, a Selma tinha marcado um encontro com as pessoas, e a pessoa, eu não vou mais. Mas a Selma, Deus foi tão assim misericordioso para aquela, com a outra pessoa e com a gente também, que nós precisávamos ir para aquele local, mesmo que ela tinha esquecido uma coisa lá, a gente tive que pegar. E nós fomos lá e Deus usou a Selma para conversar com uma moça chorando, recebeu a Cristo como Salvador, como Senhor da sua vida, um lar complicadíssimo, e Deus de uma maneira maravilhosa. O esposo dela estava tudo marcado, os braços, parece que estava preso mesmo, mas era uma pessoa oprimida, escrava de Satanás. Depois, quando ela entregou e foi para a igreja e tinha gastado uma grana violenta para assumir aquela coisa nos braços, e não, mas depois que teve o encontro com Jesus, Deus fez um milagre na família. E aí eu lembro daquela pessoa que há quanto tempo estava dentro da igreja, mas estava com a mão ressequida, e Deus chega e curou, quer dizer, é filho de Abraão. Então Deus faz isso, Deus usa gente, se dispõe para ser usado. Tem muita gente sofrendo aí, e Deus quer alcançá-la. Deus não somente fala através de pessoas cheias do Espírito Santo, onde a gente conversa, mas também dos nossos pais. Deus fala através dos pais. É o primeiro mandamento com promessa que diz, que a gente tem que obedecer e honrar os nossos pais para que os nossos dias sejam prolongados. É uma promessa. Se você honra seu pai, obedece seu pai, sua mãe, seus dias vão ser prolongados. Ouvir o outro envolve humildade, não é verdade? E aqui eu vejo o seu discipulado. Uma das coisas que, conversando com a minha filha, e ela a respeito de uma outra pessoa, e ela falou assim, aquela pessoa tem um coração ensinado, quer aprender. Então é gostoso quando a gente conversa com as pessoas, e a pessoa fala assim, eu quero aprender. Isso é discipulado, né? Passando valores bíblicos, passando aquilo que Deus quer. E é através dos pais, que sentam com os filhos, que ensinam os filhos, tem tempo para os filhos. E o nosso mundo mudou muito, né? Muitas vezes a gente não sai com os nossos filhos para passear, mas hoje o pessoal sai com o cachorrinho. 2 ou 3 vezes tem que sair com o cachorrinho. Bom, tudo bem, pode sair, mas tem outras coisas que é mais importante do que isso. Com os filhos, e parece que com os filhos a gente tem um pessoal que está desaprendendo a ser pais. Eu
falei para a Céu, está desaprendendo. O que a Bíblia fala como pais? Então, Deus fala através de pessoas que nos aconselham a respeito de criação de filhos. Deus fala através também do Espírito Santo. É uma pessoa que sente. O Espírito Santo é uma pessoa, né, é a terceira pessoa da Trindade, e ele vem me convencer. E ele fala, né, diz lá em Romanos 8, que ele fala com o nosso espírito, ele testifica com o nosso espírito que nós pertencemos agora a Deus. Tem tanta dúvida, será que eu pertenço a Deus, será que eu não pertenço? Mas o Espírito Santo, se você tem um Espírito, ele vai testificar, ele vai testemunhar, aí você vai dizer, ah, papai, Deus é meu Pai. Então Deus fala através do Espírito Santo. Agora, quando Deus usa o Espírito Santo, a sua palavra, que me ilumina para entender a sua palavra, e aplicando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, na minha vida, você percebe que Deus planejou, o Filho veio, executou, e o Espírito Santo aplica. Então Deus amou, Jesus veio e cumpriu na cruz do Calvário, e o Espírito Santo aplica aquela obra na minha vida. Atenção, quando Deus fala, nem sempre eu gosto. O jovem rico vai, vende tudo e me segue. Jesus falou isso para ele. Ele saiu triste da presença de Jesus, porque o seu coração estava nos bens materiais. Jesus não é contra os bens materiais, mas quem ocupava em primeiro lugar o coração daquele jovem eram os bens materiais. Ele não queria abrir mão daquilo. Ele perdeu a vida. E Jesus disse que ficou triste, porque ele poderia fazer uma grande obra na vida daquele jovem, mas ele saiu. E eu quero dizer uma coisa, que quando Deus fala, o diabo cochicha. Deus vai falar alguma coisa e você vai tentar justificar nenhuma coisa, mas é bem assim, não é aquilo, né? Eu pergunto, você gostou do que você ouviu de Deus? Aí você fala, não. Então foi Deus que falou. Sabe por quê? Porque a minha voz e a voz do diabo são sempre favoráveis ao meu ego. Eu sou muito egoísta, a gente não quer abrir mão. O que o diabo quer é transformar a nossa vida em um ego absoluto, egoísmo. O diabo não fala para nos constranger ou contrariar. Ele não vai falar isso. Mas Deus fala, você é pecador, você precisa de Jesus. Jesus foi na cruz do Calvário, ele fala, você está em pecado. O diabo não fala isso não. Ele não fala para nos constranger ou contrariar. Ele fala para apoiar você. É isso mesmo, o seu projeto. Ah, você merece ser feliz. Ah, você para. Olha, o que é isso? E a serpente diante de Eva, né? O que o diabo fez? Olha, certamente você não vai morrer não. Você vai ser igual a Deus. Vai firme. A serpente falou assim para Eva, amiga, vai fundo, come do fruto. Que é isso? Deus está te enganando. Faça a tua vontade. Você não está com vontade? Faça a tua vontade. Você é o centro, não é isso que pega, que hoje o homem é o centro de tudo, né? Deus sabe que você tem que ser feliz. E também tem outro exemplo, Jesus lá no deserto. Onde você viu um filho de Deus passar necessidade, fome? Jesus, transforma essas pedras em pães. E as pessoas mesmo falam assim, né? Se você é filho de Deus, por que você está passando por tanta aprovação, por tanta dificuldade? Aí você diz, será que eu sou filho de Deus mesmo? Mas Deus usa essas situações para me purificar, para mostrar. E nós não gostamos disso. O vaso, o barro, na mão do oleiro. E nós cantamos aqui, até foi domingo, falei, olha, parece que nós mentimos muito quando nós cantamos, né? Quebra a minha vida e faça de novo. Olha, quem que pode quebrar? Mas ele vai fazer novo.
Ele vai tirar tudo aquilo que eu penso que é bom para mim e não é. Então essa voz assim, né? Como se viu um filho de Deus passar necessidade, combina direitinho com a minha voz interna. É verdade. É isso mesmo. Né? E aí nós até citamos textos bíblicos que nós torcemos para satisfazer o nosso egoísmo. Nós torcemos. Nós não vemos o contexto por que fez aquilo. E Deus sabe de tudo. Nós acabamos de participar da Santa Ceia. É interessante, se você notar, na última Páscoa, né, a ceia do Senhor, Jesus falou assim para os discípulos, para João e Pedro: vai, acompanha aquele homem, né, que tem um cântaro na cabeça. E lá antigamente todo mundo andava com um cântaro na cabeça. Acompanha, porque ele vai levar numa casa para você, porque nós vamos ter a Santa Ceia, quer dizer, a última ceia. Pedro e João obedeceu, foi atrás daquele homem, levou na casa do dono, disse: olha, o meu senhor, o mestre mandou vir aqui, porque a gente tem que preparar a ceia. Mas já está preparado ali, é aquele local ali. Jesus manda e tudo acontece. Ele sabe de todas as coisas. E eles entraram e prepararam. Você lembra quando Jesus entrar lá em Jerusalém? Vai que tem um jumento amarradinho lá, tal, e traz para mim. Ele é dono de todas as coisas, ele sabe de todas as coisas, sabe de tudo. Quando Deus fala é diferente. Vou acompanhar um homem? O senhor não é dono de nada? O senhor já alugou aquele espaço? Não, vai, só seguir, chega lá e fala: ó, meu mestre que vai fazer aqui uma ceia. Não, já está tudo preparado, é lá. Pode ler o texto de Lucas 22. E muitas vezes nós queremos ir à forra, não é? Acontece alguma coisa e quer ir à forra. Mas Deus fala: perdoa. Olha, é diferente a voz. Você quer desistir? Não, chega. Mas a voz de Deus manda você: continua mais. Persevera. Você está querendo fazer do seu jeito. Deus diz: não é assim não, confia em mim. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Confia em mim. Você quer falar para todo mundo alguma coisa que aconteceu com você, alguém vai te ajudar, mas a voz de Deus diz: você não precisa, você já falou comigo, eu sou dono de todas as coisas. Por quê? Eu posso levantar alguém. Olha, irmãos, há um tempo alguém tem me abençoado. Eu fiquei meio assim, apavorado, mas de onde eu nunca imaginava que vinha um socorro, e veio. Deus levanta, Deus coloca e chega Deus nunca chega atrasado, Ele chega na hora certa. É bom ouvir Deus falar. Deus vai falar aqui que eu preciso ouvir, não aquilo que eu quero ouvir. Existem muitas igrejas que estão pregando aquilo que a pessoa quer ouvir. É o cliente. E o cliente tem toda a razão. Amados, nós precisamos criar oportunidade de comunicação, que já foi feito por Deus. Moisés criou a tenda do encontro, ouvir Deus falar. O que eu e você podemos fazer? Você tem um quarto de oração, onde você ora, intercede, onde você medita na palavra de Deus. Irmãos, não saia sem meditar a palavra de Deus, leia. Deus vai falar com você, você vai nutrir a tua alma, a tua vida espiritual, a tua mente. Você vai iluminar o teu coração, a tua mente, para você enfrentar o dia a dia. Tantas coisas que a gente enfrenta lá fora. Seja um aprendiz, tenha um coração ensinável. Arruma grupos para estar orando, para estar estudando a Bíblia. Eu tenho mandado algumas mensagens, reflexão. É interessante notar, eu fui uma vez
lá para minha terra, tem lá um médico, naturalista, e o médico já foi para a Índia, já foi para tudo que é lugar, essas coisas espirituais, sabe? Aqueles gurus, tal, sabe de tudo, ó. E eu mandava para ele, ele nunca leu. Mas de um tempo para cá, eu mando ao primeiro que lê as mensagens. Semear é a boa semente. É Deus que faz isso, não sou eu, a gente só é um instrumento, né? Vamos fazer grupos de oração, culto de adoração. Nós não podemos abrir mão do culto de adoração. A semana toda, quando está com os irmãos, a gente sempre arruma uma desculpa. Pode ver que a gente ouve a nossa voz. E nós somos expertos em justificar. A gente convence a nós mesmos que a gente está certo. E a gente ouve se está errado, né? Diz a Bíblia que o coração ele é enganoso. Ele engana a gente. Sentimento. Tanto que a gente não vive pelo sentimento. Agora eu estou sentindo, agora deixei de sentir. Eu conversei com uma pessoa e disse: agora eu estou sentindo que eu sou salvo. Daqui a pouco eu vou assim: agora eu estou sentindo que eu não sou mais salvo. Agora eu estou sentindo que eu sou salvo. É aquele Daniel Portes que falou uma vez num concílio. Ele falou: parece que o Espírito é como um ioiô, vai e volta, vai e volta. Eu nunca esqueci dessa coisa. Não, nós vivemos não é pelo sentimento, mas pela fé. Aquilo que Jesus fez, não é aquilo que eu sinto. O sentimento oscila muito, né? Amados, será que você pode dar um tempo da tua vida para o Senhor, o autor da tua vida? Porque a vida pode dar um tempo para o autor da vida. Vamos dar um tempo? Precisamos restaurar esse altar, essa tenda em nossa vida, na nossa família, no nosso lar. Porque quem quer ouvir tem que calar. Aqui é solitude. É diferente de solidão. Solitude você tem um conteúdo para você meditar. Você para e ouve, questiona, há uma reflexão. E Deus fala assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Para aí, por que você está andando tão inquieto? Calma, aquietai-vos. E se não for por Deus, a gente não aquieta, né? Porque muita gente é ansioso, né? E a gente atropela. Amados, eu preciso ouvir Deus falar. Encher o meu coração. Mas para ouvir Deus falar também, nós precisamos eliminar os ruídos da comunicação. Os ruídos da comunicação. Muita gente comunica, mas não comunica, né? Tem algumas coisas que atrapalham. Pode ver, muitas vezes o microfone, muitas vezes alguma coisa que tem alguns ruídos, e o ruído é terrível, né? Não sai com perfeição. E o primeiro ruído que a gente tem que eliminar é o pecado. E eu falei que pecado, eu gosto muito dessa definição. Pecado é o seguinte: Deus planejou, Deus te criou, pensou em você antes da fundação do mundo, preparou um plano para você, Ele tem um propósito para você viver assim. Pecado é você viver o oposto daquilo que Deus planejou para a sua vida. Tudo aquilo que Deus planejou e quer, e você está vivendo ao contrário. Então nós devemos estar eliminando os ruídos. E aí eu trouxe um texto aqui de Isaías, capítulo 6, que Isaías, ele viu Deus no alto e sublime trono. Ele viu, ele ficou impactado. E nesse encontro, de ouvir Deus falar, ele viu o seu pecado. E ele falou assim: olha, porque se você for ler os capítulos anteriores de Isaías, ele fala: ai de vocês, pessoal, ai de vocês. Aí quando ele vê Deus, ele fala: ai de mim, estou perdido. E eu ainda habito no meio de um povo de impuros lábios, meus lábios são impuros. Então ele viu o seu pecado e viu aonde que ele vivia. Mas nos capítulos anteriores ele fala: ai de você. Já viu aquela pessoa? É ele ali, ó, e esquece dele. Aponta, né? Os caras falam que aponta um dedo para o outro, mas aponta mais 4 para ele, né? Assim, né? 3 ou 4, mas a gente só aponta para o outro, porque ele pode ver o defeito do outro, né?
Você viu só? Não acredito que aquela pessoa pode fazer isso. E você, será que você não faz também? Né? Então, mas quando eu estou na presença de Deus, Deus mostra para mim, não mostra o outro. Ele mostra o meu pecado. E ele viu, estou perdido, Senhor. Aí Deus misericordioso vem e purifica com a tenda, com a tenaz, purifica Isaías. E Isaías ouviu Deus falar. Deus falava antigamente, mas Isaías não viu o seu pecado. E aí, ouviu, Deus perdoou o pecado de Isaías. Até que o perdão estabeleceu em sua vida, e aí a hora que estabeleceu, o que ele disse? Eis-me aqui, envia a mim, eu quero ser usado por ti. Se você não é uma pessoa que foi purificada por Deus, você vai querer mandar outro, mas não você. Envia a mim, Senhor, aonde quer que o Senhor quer que eu vá, eu vou, Senhor. Amados, a tenda do encontro é um lugar de santidade, não vamos esquecer disso, tá? É um lugar de santidade, é o protótipo dos santos do tabernáculo do templo. No santo dos santos, o sumo sacerdote só entrava amarrado com uma corda na sua cintura, porque se entrasse com pecado, em pecado, ele teria que ser puxado, mas morto. Tanto era a santidade de Deus. Santidade ao Senhor para ouvi-lo. Eu tenho que ser. Se confessarmos os nossos pecados, não foi isso que foi lido? Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado, se confessarmos. Mas se eu não confesso, aí tem uma condicional esse ser, né? Confessar é você concordar com Deus que você está errado, que ele está certo. Certo? É homologuel. Santidade para ouvi-lo. Amados, nós temos lutas sérias e diárias contra o pecado todo dia. É diário essa luta. O que diz lá Davi? A hora que eu me vejo, o pecado está na minha frente. Ainda mais nos nossos dias hoje, tudo está combinando com o pecado, tudo é normal. Eu vou falar aqui porque a minha filha tem uma pessoa que está de olho na minha filha, e eu falo que eu também estou de olho nele. É interessante notar porque a gente pode evitar que os nossos filhos se machuquem se a gente for bíblico. Primeira coisa, eles estão se conhecendo e conhecendo a família. Primeiro namorado não foi feito isso, se machucaram. Se conhecer, orando para ver se é a vontade de Deus para namorar, mas com vista ao casamento. Aí a Selma conversando com as amigas e tal, os caras, algum, eu já ouvi, mas não dormiu já junto? Não, estão conhecendo, tem que pedir para aqui para mim que se eu vou deixar namorar, né? Mas primeiro tem que conhecer, nós estamos orando, estamos conhecendo, o rapaz é um rapaz de Deus. E se for de Deus, vai confirmar para ser uma bênção. E uma das coisas que a minha filha falou assim, olha, papai, ele está me ajudando a chegar mais perto de Deus. É isso, os dois têm que ficar mais perto de Deus. Mas quando falou para essas pessoas do mundo que não, ou não estão juntos, não estão ficando, não. O que é isso? Para eles é uma loucura, isso aí parece que eu estou vendo outro mundo. Para eles não existe isso. Já conhece, já sai, já vai para a cama, já vai para tudo. Por isso nós estamos nesse caos, porque o pessoal não ouve mais Deus, até dentro da igreja. É uma loucura. E o que minha filha, esse rapaz quer? Quer viver de acordo com a vontade de Deus. E se é de acordo com a vontade de Deus, vai ser abençoados. O que é o melhor para você? Eu não sei. Muitas vezes eu penso que uma coisa é melhor para mim, não é. E essa moça que aceitou a Cristo lá, e conversando com a Selma, é uma pessoa que eu gosto muito, que eu tenho que conversar com ela, orientando alguma coisa, né?
Ela falou: se eu soubesse, eu não tinha separado o primeiro marido. Como que Deus faz as coisas? Porque o pessoal vai empurrando a gente, as vozes aí fora são muito agressivas. Você tem que fazer, você vai. Amados, a luta é séria e diária. Eu creio que os nossos filhos também é mais sério ainda, sabe? Por isso tem que estar orando por eles, colocando diante de Deus. São vidas preciosas. Eu tenho falado para alguns jovens: não deixe ninguém jogar sua vida no lixo. Precisamos ouvir Deus falar. E precisamos ter uma palavra de Deus ao coração dos nossos filhos, ao coração de quem nós amamos. É a luta diária. Mas concluindo, amados irmãos, oportunidade, o kairos de Deus. O que é kairos? É uma oportunidade de Deus que Deus dá a nós, que pode parecer uma vez e depois não parecer mais. Oportunidade para crescer, oportunidade para estudar a palavra de Deus, oportunidade para estar orando. Outra coisa, não esqueça de eliminar os ruídos, para que você possa ouvir bem Deus. É o pecado. Precisamos obedecer e ouvir como Moisés. Precisamos ouvir e obedecer como Isaías e como outros. E eu acho assim incrível como que Deus tem poder. Ó, Mateus, ninguém gostava dele, né? Estava lá, de imposto e tal. Jesus falou assim: ó, Mateus, segue-me. O cara jogou tudo e seguiu tudo. Então, quando Deus chama, Ele chama mesmo. E é bom a gente obedecer. Mateus, segue, vamos embora. Então, você que está me ouvindo, essa mensagem, se Deus falar com você, obedeça a voz de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E continua ouvindo a voz de Deus. Você quer? Deus quer. Você quer? Você está disposto a ouvir Deus diariamente? Senhor, fale comigo. É interessante essa mensagem que eu mando. Tem uma moça lá que ela personal, ela falou assim: olha, você manda para quase no horário que eu saio, estou tomando café, eu medito e vou. São pessoas que ainda estão conhecendo a Cristo, sabe, não estão pregando. Mas nós que já conhecemos, nós temos que ser alimentados mesmo. Eu preciso, eu necessito da palavra de Deus. Então elimina os ruídos. Que Deus nos conceda graça e vontade, tanto querer como em realizar, para a honra e para a glória dele. Vamos ser nutridos pela palavra de Deus. Mais do que nunca nós precisamos ouvir Deus falar. Amém? Que Deus nos abençoe. Pastor Luiz. Possamos estar ouvindo, né, diariamente a voz de Deus, né? Eu acho que não dá para começar o dia sem ouvir de Deus, sem que Ele nos oriente o que devemos fazer, o que não devemos fazer, né? E conversarmos com Deus, que Ele é o Senhor do tempo, da vida, né? Quando a gente começa o dia, tem a palavra de Deus que diz: hoje é o dia que o Senhor nos fez, regozijemos e alegremos nele. Mas a gente tenha o dia a dia, para que a gente possa viver uma vida feliz, plena. E Deus já traçou um plano para nós, traçou um plano perfeito para nós, não é? E Deus tem sempre coisas novas para a gente. Vamos ter uma palavra de oração. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque a sua palavra nos fortalece. Obrigado porque o Senhor usa a tua palavra para nos transformar, pessoas cheias do Espírito Santo para nos orientar. E o Senhor tem usado o Espírito Santo falando conosco mesmo, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor mesmo tem trabalhado no coração de cada um de nós. E que nós possamos
corresponder ao teu grande amor, Pai. Corresponder confiando totalmente o nosso ser a Ti, porque o Senhor é bom, maravilhoso e tem o melhor para cada um de nós. Trabalha conosco, Senhor. Tira tudo que nos atrapalha para termos comunhão contigo. Tira esses ruídos dos nossos corações, ó Pai, para que possamos realmente ter uma comunhão perfeita contigo e com os irmãos também. Nós agradecemos, ó Pai, pela Sua palavra, queremos seguir até o fim das nossas vidas aqui na terra e eternamente contigo, Senhor. Agradecemos, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Estamos congregados aqui, Deus tem coisas novas para nós, né? Deus está trabalhando no coração de cada um de nós. Como disse o pastor Gleiser, se você quer, todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que quer, Deus vai satisfazer, porque Ele quer. Quando a gente cumprimentava, né, a pastora, a senhora Nagai, aqui, né? A senhora Nagai, falou assim, até domingo que vem, se Deus quiser. Aí ela falava, Deus quer. Deus quer. Ela era tão carinhosa, né? A mãe da Helena Nagai, né? E a gente lembra com muita saudade. Ela já partiu, mas vamos encontrá-la no céu, né? Se Deus quiser. Estamos todos congregados aqui. Vamos cantar essa. Todos congregados
reinar aqui em nossos corações e na nossa família. Vamos ficar de pé e recebê-lo. Vamos cantar essa música e recebemos a bênção. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito em aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, agora e para todos sempre. Amém.